Fala, senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre o cristão e o orgulho. E antes de tudo, eu sou cristão e eu já fui orgulhoso. E é exatamente isso que eu quero comentar com vocês, até relembrar uns momentos que eu tive na minha adolescência, ali no período do ensino médio. E se nós pararmos para pensar o que é o orgulho em si. O orgulho é aquele sentimento de, pô, eu tenho orgulho do que fiz. Tem diferenças, afinal, eu tenho orgulho de muitas atitudes minhas. Eu tenho 19 anos, eu saí da casa dos meus pais e eu vim para outro estado estudar. E por mais que você ache que é uma coisa comum, muitas pessoas vêm até mim e falam: Léo, isso é muito honrável, né? Admirável, símbolo de coragem. Você ter saído da casa dos seus pais, das asas da sua mãe e ter ido para outro estado sem conhecer ninguém. Eu encaro como uma coisa comum, como uma coisa básica para quem quer alcançar aí o sucesso, a vitória, mas tem muitas pessoas que consideram isso um grande feito. E eu acho que é até uma síndrome, de certa forma, a gente desvalorizar nossos feitos, porque a gente sempre está buscando mais. Você que está assistindo o vídeo, você sempre quer buscar mais, você nunca está conformado com o seu estado atual. E isso é bom, a gente sempre quer evolução. Você não está satisfeito em ficar trabalhando num CLT, você quer mais. Quando você ganha mais, você quer mais ainda. E é essa ambição recorrente, e nós não podemos deixá-la morrer. Nós nos orgulhamos. Paulo fala em Romanos que se nós nos vangloriarmos, que nós nos vangloriemos em Cristo. E só que eu acredito que essa questão, né, de vangloriar e orgulho tem uma certa diferença. Por quê? No culto de jovens, o pastor ele falou, e isso que me deu a ideia de trazer esse vídeo aqui para vocês, que quando nós vamos pregar em uma igreja, se você frequenta igreja, você sabe o que eu estou falando. Se não, eu recomendo fortemente que você frequente. Isso agrega muito na nossa fé, nos ambientaliza na busca a Deus, sem contar que é muito mais, facilita o caminho. Não tem por que você complicar, seguir uma jornada sozinho. Sem contar que nós temos que cear, né? Então, não tem para onde correr, cidadão. Quando nós estamos na igreja e oportunidade de pregar, oportunidade, né? E nós nos preocupamos com o que os outros vão pensar. E é totalmente compreensível. Afinal, a gente não vai sair soltando heresia na igreja, não é mesmo? Só que quando você deixa esse ponto de, tá, eu estou preocupado com o que eu estou falando com relação ao conteúdo bíblico. Essa é uma preocupação saudável, é uma salutar preocupação. Só que quando você se preocupa com o que os outros vão pensar já sobre outras coisas, no modo que eu vou falar, e coisas que vão fazer você ser orgulhoso, porque vai mexer no seu orgulho, entendeu? E o pastor ele falou realmente isso. Quando você vai ali pra cima, quando você vai fazer coisas pra Deus, é pra Deus. Só que quando você pensa no que os outros vão pensar, já tá sendo o orgulho ali, estando se manifestando na situação. No meu ensino médio eu tinha uma igreja próximo da minha escola. Eu fiz o meu ensino médio no Paraisópolis, acredito que você conhece, mesmo se você não é de São Paulo, é conhecido como uma favelona, né? E aí lá tem uma instituição filantrópica, que é uma instituição sem lucros, sem fins lucrativos. Eu fiz uma prova, entrei. Fiz o meu ensino médio integral, das 7 da manhã às 5 da tarde. E aí eu estava na minha igreja antiga, na época, quando eu falo época, eu tenho 19 agora, coisa de 3 anos atrás, né? Eu tenho 18, 15 anos. Não, 15? 15 para 16 anos, exatamente. E aí abri uma filial da minha igreja lá perto entre aspas, né? Eu tinha que subir uma ladeira do ensino médio, virar uma direita e ir lá para baixão, depois virar uma esquerda, direita e chegar lá na igreja. Eu lembro até que nessa época eu tive um encontro também eu tinha um colega que ele era do sétimo, eu esqueci o nome, o sétimo reino lá, né, a igreja do sétimo dia, coisa desse tipo, e ela tem umas heresias, tanto que quando você abre a Bíblia dessa religião, né, que eu esqueci o nome, mas você deve saber, alguma coisa do sétimo dia, tem uma
tem pessoas com uma bola de ouro na mão e outras pessoas ao redor. E eu comecei a estudar também. E aí eu consegui, de certa forma, e eu fiquei até feliz, eu consegui concitar a mente dele. E ele reconheceu, ele falou: Léo, realmente o que você falou era verdade. Essa religião que eu estava indo, essa igreja, ela tem heresias. E eu descobri isso. E muito obrigado. E eu fiquei feliz. E um dia eu convidei ele para ir lá para a igreja. E a gente vê isso nos dias de hoje, é muito difícil. A gente convidar uma pessoa para ir para a igreja, ela ir. E até um dia eu publiquei, eu nem lembro onde, acho que foi nos stories, quando a gente convida 10 pessoas para ir para a igreja, nenhuma aceita. Quando convidam 10 pessoas para ir para um bar, 11 vão, entendeu? E nesse dia ele foi, ele falou: beleza, vamos. E aí eu tava lá com ele e no dia a igreja tava fechada, pelo que eu lembro. Eu nem sei porquê, eu confundi, não faço ideia. E aí era basicamente esse caminho. Nessa igreja, nessa filial, tinha, né, outro pastor que comandava as coisas e tinha o filho dele. E os filhos, né? E dois filhos em comum, né? Em questão. Tem o maior, o mais velho, e o mais velho hoje ele não está mais vivendo da pregação, mas eles têm um conhecimento incrível da palavra de Deus, eles têm um chamado, não é mesmo? Você também, você pode estudar a palavra, você pode sentar a bunda na cadeira, ler a Bíblia, pedir a Deus e o Espírito Santo para eles te darem conhecimento e sabedoria e você conseguir ter reflexões profundas. Não é coisa, assim, é coisa exclusiva de uns. Tem gente que tem um chamado, realmente, mas isso não te impede de você ter grandes reflexões. E eles têm, entende? Eles têm um chamado. E o mais velho, e ele tá trabalhando hoje até com trade, se não me engano, mas eu não vejo ele assim, postando mais coisas do tipo. E pregador é aquela coisa, né? Agenda cheia, coisa desse gênero. E o irmão dele é o mais novo. E aí teve um culto que eles costumavam ter um network, né, do meio cristão, de outras igrejas, visitar outras igrejas, e aí ter contatos, ter amizades, coisas desse tipo. E aí um dia eu fui lá no culto, fui lá com a minha mochila, né, saindo do ensino médio. E, e aí ele foi ter uma oportunidade. Nessa oportunidade, ele, na época, tinha um pastor famoso, pastor não, eu nem lembro, eu nem sei o cargo que ele tem, mas ele foi pregar lá nos Gideões, é o Renan Lopes, se eu não me engano, e Renan Lopes, ele, na pregação dele, ele citou de Gênesis até Apocalipse, e ele falou: ah, Deus em Gênesis, ele fez isso aqui, em Êxodo, ele mostrou isso, em Gênesis, Levítico, em Levítico, não sei o que, em Números, em não sei o que. E ele foi assim até Apocalipse. Haja, meu irmão, haja retórica, haja Espírito Santo na vida da pessoa para ela fazer um negócio desse. Sobrenatural e admirável. E aí ele fez isso na oportunidade. Você tá me entendendo? Imagina, uma oportunidade tem em torno de 5 minutos, sabe? Tem que respeitar o horário, eu prezo por isso. Tem em torno de 5 minutos. Aí ele ia lá, e ele, em 5 minutos, não era 5 minutos, cara, era 15, tá ligado? E ele não. Até poderia ter sido 5, mas nesses 5 minutos ele fez o que o Renan Lopes fez. Você me entende? E tudo também engloba a questão de idade. Ele era novo, eu também era novo, mas eu, desde aquele tempo, eu não tinha essas questões, né? De querer mostrar realmente, pô, vou mostrar para as pessoas ao meu redor que eu sei. E até uma coisa que eu estava refletindo esses dias, o culto de jovem teve ontem, hoje é domingo, e, e eu estava pensando, né, na verdade, porque eu leio a Bíblia, eu tento ler todos os dias e, consequentemente, eu conheço os versículos que tem na Bíblia. Eu recomendo você saber também, para dar como referência. Só que você começa a pensar, se eu falo versículo, se eu fico falando versículos, vai dar a parecer que eu tô querendo me achar, entendeu? Se eu falo que em Lucas 1,37 fala que Deus é o Deus do impossível, e lá em Gálatas 2,22 fala que o viver é Cristo, não, errei, que eu já estou morto, estou crucificado, e que em João 3,30 fala que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu ficar falando essa série de versículos, não vai dar um ar de eu quero me mostrar? Aí vem esse pensamento, só que vem outro pensamento também. Olha, por outra parte, eu estou influenciando as pessoas, eu estou motivando as pessoas a saberem os versículos, a saberem, a ler a Bíblia, a chegar a esse ponto,
Estou dando as referências também, caso a pessoa queira procurar. Não há problema. O problema é quando você faz realmente tendo o sentimento de ter orgulho, entendeu? De ter essa vanglória, de se achar. E era justamente o que eu tinha. E eu já tinha identificado naquela época. Eu achava muito desnecessário. Muito desnecessário mesmo. Mas é engraçado essa questão. E tome cuidado com relação a isso, guerreiro. Eu trouxe essa experiência para você se policiar, para você não deixar, né, esse orgulho influenciar, seja na questão da igreja mesmo, do buscar a Deus, seja na questão de escola, tem muitas questões, na questão social, relacionamento, amizade. Você não pode deixar o seu eu querer te dominar. Isso é fato. Ele vai querer sempre. Mas você tem que evitar. E não deixar o orgulho se sobressair. Mas você tem que sempre ter humildade e simpatia, né? E espero que tenham gostado do vídeo e tenham aprendido algo. E compartilhe uma experiência com relação a isso também. É engraçado esses ambientes que a gente tem com outros jovens e aí você vê assim uns emocionados. Eu já fui emocionado também na minha juventude, eu não vou negar nem julgar, mas é engraçado. E eu não sei que dia esse vídeo vai sair. Talvez hoje até, domingo. Vai ter um evento, dia 12/8, onde nós vamos falar de muitas coisas, vai abrir vagas para a minha mentoria, onde não só vai ter a mim ensinando, mas outras pessoas que chegaram e alcançaram sucesso. E eu recomendo muito que você não perca, porque lá vai ter papo sobre desenvolvimento pessoal, sobre como fazer a sua energia te dar um retorno financeiro, exatamente, como ganhar dinheiro na internet e muitas outras coisas que são essenciais para sua vida, tá? Tamo junto, guerreiro.